Olá, aqui é o Thiago Mello e eu estou de volta para falar sobre inovação. Nessa série de vídeos que com certeza você está acompanhando, a gente está trabalhando muito esse termo e hoje nós vamos falar mais uma vez dessa brilhante ferramenta, o Design Thinking. E esse vídeo vai falar exatamente isso. Por que o Design Thinking? Vamos lá? Quando falamos de Design Thinking, já sabemos que ele é uma ferramenta voltada para a inovação centrada no ser humano. Dessa vez eu não vou trazer nenhuma citação de especialista, nenhum trecho de revista, livro. Nós vamos trabalhar em cima de casos de sucesso. Vamos mostrar quando você utiliza o Design Thinking, a inovação de fato acontece. Bom, mas antes de mostrar esse case de sucesso brilhante que eu separei aqui para vocês, eu vou te passar um desafio. O desafio é o seguinte: trabalhando nessa questão de inovação, proponha... Peraí, você pode pausar esse vídeo, correr lá, pegar caneta, papel, lápis e borracha e fazer esse desafio. Você vai agora propor, você vai rascunhar, desenhar, enfim, o que você quiser, uma solução para o problema da seca e da fome no Nordeste do Brasil. Vamos lá? Consegue estar desenvolvendo? Difícil, né? Difícil pensar num problema tão complexo, né, sentado aí na frente do computador, ou então está no transporte público mexendo no celular, fica muito difícil. Por isso o Design Thinking ele fala o quê? Que para você começar a solucionar um problema, solucionar uma dor, trazer uma solução, você fazer a inovação, você tem que sair da onde você está e imergir, conhecer aquele ambiente para o qual você deseja inovar. Então eu separei aqui para você um caso extremamente famoso para a gente poder entender exatamente isso. Porque quando nós falamos do Design Thinking, nós falamos do User Experience, ou seja, a experiência do usuário. O Design Thinking ele é voltado à experiência do usuário. Você precisa saber o que o seu usuário sente para você poder solucionar o problema dele. Você precisa conhecer o seu usuário, você precisa imergir, você precisa ter a empatia, é esse nome, você se colocar no lugar dele para você poder desenvolver algo que de fato solucione o problema dele. Aí sim a inovação ela vai acontecer. Bom, como eu prometi para vocês, está aqui um exemplo. Esse daqui é o Doug. O Doug ele é design industrial da GE Healthcare, que cuida da parte da General Electronics, que cuida da parte de saúde. E o Doug ele foi premiado através de um projeto maravilhoso que ele fez. Vou contar sobre esse projeto. O Doug, como ele é design industrial, ele desenvolveu, desenhou toda aquela parte de máquinas de ressonância. Máquinas de ressonância, você sabe, se alguém aí já passou por esse processo, sabe que é um processo difícil, um processo até claustrofóbico, porque você entra naquele tubo lá, tem aquele barulho, aquela coisa terrível, é uma experiência, se nós voltarmos um slide ali, a experiência do usuário ela é terrível nesse exame. E agora, vou explicar como que o Doug, que uma ferramenta que ele desenvolveu, essa máquina que ele desenvolveu, como que ele conseguiu inovar ela. Por quê? Porque tinha um problema, porque tinha uma dor. Qual que era o problema? As crianças. Crianças, quando tinham que fazer esse exame, era terrível, porque esse exame você tem que ficar imóvel. Como eu disse, quem fez sabe exatamente do que eu estou falando. Você tem que ficar imóvel lá na máquina, enquanto a máquina escaneia todo o seu corpo ali. E se você mexer, pode dar algum problema tal e o exame é todo descartado. Então muitas crianças tinham que ser sedadas. E sedar uma criança é um processo complicado, é um processo até perigoso. Tem que ter acompanhado ali de um médico e tal. Então o Doug viu que a máquina dele tinha um problema. Mas espera aí, ela funcionava perfeitamente, a tecnologia dela era perfeita, mas que problema era esse? O problema era com as crianças. Então, o que aconteceu?
muitas crianças que faziam esse exame, elas tinham suspeita de câncer, porque esse exame ele é muito utilizado nessa questão de pessoas que estão com suspeita de câncer. E imaginem só, uma criança com suspeita de câncer, a cabeça dos pais como que ficam transtornados. Então o Doug ele teve que fazer esse processo de imersão, um processo de empatia. Ele precisou se colocar no lugar dos pais, no lugar das crianças, para entender como solucionar o problema. Então lembre-se bem disso, pode até anotar no caderninho que eu falei para você pegar. Ninguém inova com bumbum na cadeira. Então o Doug foi a campo, o Doug ele foi descobrir como melhorar isso. Certo? Então ele foi com os pais, abri até um parênteses aqui, era tão complicado esse processo no dia do exame, que os pais que iam no hospital estacionavam o carro e nem sabiam aonde tinham estacionado, porque eles estavam tão traumatizados com a resposta do exame, como ia ser, enfim. Então o Doug foi com os pais, viu lá, viu que as crianças se agitavam, não queriam fazer o exame, viu todo esse problema, toda essa dificuldade. O que o Doug fez? Ele pegou, viu que tinha que criar uma história para isso. Então, sem mexer na tecnologia, ele tinha a missão de melhorar um pouco essa experiência do usuário e diminuir a questão de sedação das crianças. O que o Doug fez? O Doug teve essa brilhante ideia aqui. Ele criou, na verdade, um ambiente, sem mexer absolutamente nada na tecnologia, mas ele criou um ambiente que favorecesse a experiência do usuário. E ele só conseguiu desenvolver essa inovação, porque isso é uma inovação, ele não inventou nada novo, isso é uma inovação, por quê? Porque ele emergiu, porque ele estava lado a lado com os pais, ele estava lado a lado com as crianças, teve essa questão da empatia, ele conseguiu desenvolver, sem mexer na tecnologia, todo esse ambiente, onde a criança ela é convidada a interagir. Então tem uma história para ela. Essa sala tem alguns cheiros característicos, todo mundo sabe que o cheiro de hospital é muito complicado. Então essa sala tem alguns cheiros, tem alguns sons, nada que interfere o exame, nada. Nada vai prejudicar o exame e as crianças conseguiam participar dessa brincadeira. Então o índice de sedação caiu em 80%. Então 80% das crianças não precisavam ser sedadas. Por quê? Porque ficavam tranquilas ali participando da brincadeira. Então todo aquele processo, toda aquela experiência traumática se tornou numa experiência divertida. Por que o Design Thinking? Para promover situações como essa. Lembre-se, o que você tem que anotar no caderninho que eu pedi para você pegar no começo. Não se faz inovação com bumbum na cadeira e muito menos se faz inovação sem conhecer o seu usuário. A inovação é centrada no ser humano. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Espero que você esteja bem atento, que vem muita coisa boa por aí para você poder estar acompanhando. Então, para você não perder, se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem nossas redes, acesse o nosso site também. E nos vemos em breve. Um grande abraço, sucesso nos negócios e na vida. Até mais.